Agora que vocês já tomaram uma aguinha e deram uma respirada, vamos começar o nosso bloco 3, falando um pouquinho sobre serviços públicos. Vamos lá? Bom, os serviços públicos, eles são incumbência de quem? Do próprio poder público, certo? Certo. Porém, existem outras pessoas que podem prestar esses serviços públicos? É possível que particulares prestem serviços públicos? Sim, é possível. E quem são esses particulares? Isso nós vamos saber da leitura do artigo 175 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Portanto, a prestação de serviços públicos de fato é incumbência do Estado. Porém, pode haver delegação dessa prestação de serviços para particulares, sempre através de licitação. E quem são esses particulares? Concessionárias ou permissionárias de serviço público. Gente, eu vou repetir uma coisa que eu falei no bloco 2, mas que vocês não podem esquecer. A prestação de serviços públicos pode ser feita por todos os entes da administração, seja ela administração direta ou indireta. Ao passo que a exploração de atividades econômicas só pode ser feita pelas empresas estatais, que é um gênero que abarca as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Mas, como aqui estamos falando de serviços públicos, todos os entes de administração direta e indireta podem prestar. Além disso, temos as concessionárias e permissionárias, que, por meio de delegação, também prestarão tais serviços. Aqui, é preciso que vocês saibam que não há titularidade do serviço público, mas tão somente da execução desse serviço. A titularidade continua a ser do poder público. E nesse sentido, a gente precisa diferenciar o que é concessão e o que é permissão. Tanto a concessão quanto a permissão vai ser um contrato que o Estado vai firmar com a empresa, o particular, o concessionário ou com a permissionária. E quais são as diferenças entre a concessão e a permissão? O primeiro passo é a modalidade de licitação. Lembram que eu falei que o poder público pode delegar o serviço público para particulares? Pois é. Isso precisa ser feito sempre através de licitação, e essa é a primeira diferença entre a concessão e a permissão. Por quê? Eu vou dar uma dica para vocês. Concessão começa com C-O-N, certo? Certo. Então, a modalidade de licitação que precisa ser feita na concessão vai começar também com C-O-N, e é a modalidade concorrência. Você não esquece mais. Concessão tem que ser feito por concorrência. E a permissão? A permissão, ela admite qualquer modalidade de licitação. Segunda diferença. Na concessão, há a prestação de um serviço público, assim como na permissão. Porém, às vezes é preciso que haja uma obra antes da efetiva prestação do serviço público. E essa construção, essa obra, só pode ser feita por meio de um contrato de concessão. Ou seja, se a sua prova falar em obra, você já descarta de cara a hipótese de permissão. Exemplo, um pedágio. Uma empresa quer cobrar pedágio por conta da prestação do serviço público, da estrada, enfim, da manutenção do local. E esse pedágio ainda não existe. É preciso construir do zero o local em que serão cobradas as tarifas. Como há necessidade de obra, isso só pode ser feito por concessão. A segunda diferença. O contrato de concessão, ele pode ser firmado com pessoas jurídicas e, mais uma vez, o CON, concessão, consórcio de empresas. Portanto, concessão pode ser firmada com PJ ou consórcio de empresa. A permissão, por sua vez, começa com PE, de pessoa. Ele só pode ser firmado com pessoa, seja ela jurídica ou física. Portanto, concessão, PJ ou consórcio. Permissão, pessoa, jurídica
ou física. Quarta diferença, o contrato de concessão. Ele é feito por prazo determinado. Ou seja, lá no contrato, esse prazo não é falado por lei, mas ele vai constar no contrato. Você já sabe quando aquele contrato vai terminar, se tudo correr bem. Por sua vez, a permissão é um contrato a título precário. Ela pode terminar a qualquer tempo, se houver motivo. Última diferença entre concessão e permissão. O contrato de concessão é um contrato administrativo. Por sua vez, o contrato de permissão é um contrato de adesão, que não deixa de ser bilateral, afinal de contas, é um contrato. E a permissão, como eu disse, ela pode terminar a qualquer tempo porque ela é a título precário. Porém, a concessão, como eu já falei antes, ela tem um prazo certo para acabar. Só que ela pode acabar de outras formas. Podemos ter algumas intempéries nesse contrato aí e ele acabar antes. E isso também cai muito em prova. São 6 formas de extinção da concessão. O primeiro deles é o normal, advento do termo contratual. O contrato falou X anos, acabaram os X anos, acabou a concessão. O segundo é a extinção da concessão por anulação. Anulação, você sempre tem que lembrar de ilegalidade. Há alguma ilegalidade naquele contrato, naquela concessão. Portanto, ela se extinguirá por anulação. A terceira hipótese é a falência. É como se fosse a morte da concessionária. Como pessoa jurídica e consórcio de empresa não morre, essa morte é, entre aspas, é a falência. Se houver falência da concessionária, obviamente, terá que ser extinto o contrato de concessão. A quarta hipótese parte da própria concessionária. É a concessionária que quer extinguir aquele contrato de concessão. Ela pode simplesmente falar, não quero mais prestar esses serviços, não quero mais ficar nesse pedágio, quero parar de cobrar tarifa, não quero mais fazer a manutenção dessa estrada. Não, porque você tem que lembrar que os serviços públicos, eles são baseados no princípio da continuidade. Os serviços públicos têm que ser prestados de forma contínua. Então, o que essa concessionária precisa fazer? Precisa ajuizar um processo judicial e apenas após o trânsito em julgado, haverá a extinção de concessão na modalidade rescisão. Agora, as duas hipóteses, que são as últimas, mas que são as que mais caem na sua prova e que com certeza cairão. Encampação e caducidade. Aqui, em ambas as hipóteses, a necessidade de extinção da concessão é iniciativa da própria administração pública. Na encampação, essa extinção vai ocorrer por razões de interesse público. Então, se na sua prova vier falando que a concessão se extinguiu por razões de interesse público, não tenha dúvidas, essa extinção é por meio da modalidade encampação. Agora, se houver culpa da concessionária e a administração quiser extinguir esse contrato, fala-se em extinção por meio da caducidade. Como assim culpa da concessionária? É o exemplo de uma concessionária que está prestando um mau serviço. E aí a administração não tem mais interesse de continuar com ela. E quais são as diferenças práticas entre a encampação e a caducidade? Na encampação, a concessionária não fez nada de errado. Então, deve haver uma prévia indenização para essa concessionária. E deve haver lei autorizativa específica que permita essa extinção dessa concessão. Já no caso da caducidade, há culpa da concessionária, está prestando um mau serviço. Nesse caso, terá que haver um processo administrativo disciplinar. No final desse processo administrativo, a concessionária pode ser absolvida ou ela pode levar uma multa, algo mais leve que a extinção, ou, de fato, a administração vai perceber, no final desse processo administrativo, que não tem jeito de continuar aquela concessão e aí ocorrerá a extinção da concessão pela caducidade. Nesse caso, como há culpa da concessionária, não há prévia indenização para ela. Eu vou finalizar esse bloco 3 aqui e no próximo bloco a gente vai falar sobre atos administrativos. Vai tomar uma aguinha e eu já te espero.